Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom podermos estar reunidos mais uma vez nesta manhã de domingo. E eu queria dar continuidade àquilo que eu venho falando sobre vida discipular. Hoje eu queria falar sobre 3 níveis, de discípulos, usando também a carta aqui de João, a primeira carta de João, no capítulo 1, no capítulo 2, ele vai mostrar para nós 3 níveis de discípulos. Nós temos falado, que um discípulo é aquele que segue o seu mestre, e o João vai dizer exatamente isso, que aquele que conhece deve viver ou andar neste mundo como ele andou, ou seja, aquele que conhece a Cristo, que conhece os seus mandamentos, que se relaciona com Deus, que se relaciona com a palavra de Deus, deve viver de modo digno do Evangelho, como o apóstolo Paulo também chama muitas vezes a atenção nas suas epístolas a respeito disso. Bom, querido, todas as epístolas, e as cartas apostólicas foram escritas para a igreja, foram escritas para os discípulos, para que os discípulos tivessem como se conduzir, ou saber como viver em unidade, viver neste mundo, viver como igreja, entender a missão da igreja. Então, as cartas têm esse sentido de uma orientação para os discípulos. E nesta manhã eu quero ler com você o que está escrito na carta de João, primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do versículo 12 ao versículo 14, Isso. Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo, porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nós temos de estarmos reunidos nessa manhã, ó Deus, para estudarmos a palavra do Senhor. Queremos, ó Pai, suplicar a Ti que a Tua palavra possa encontrar lugar no nosso coração e que nós também possamos, ó Deus, nos enxergar através do Deus da Tua palavra e, ó Deus, e saber como nos conduzir neste mundo, nessa vida, em tudo que somos, ó Pai, de acordo com a palavra do Senhor, para que nós possamos ser, ó Deus, a luz desse mundo, o sal desta terra. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Então, João vem trazendo aqui, falando sobre 3 níveis de discípulo. E o primeiro discípulo que ele vem falando aqui, o primeiro nível, é o nível do discípulo que ele chama de filhinhos. Ou seja, é aquela pessoa que acabou de receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que acaba de ter contato com a palavra de Deus, que acaba de estar tendo também um relacionamento, ou seja, no início de um relacionamento também com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então João vem chamando esses irmãos de filhinhos, como aqueles que recém-nascido, ou seja, um recém-nascido na fé, e o que o Paulo vai chamar de neófito na fé, um novo na fé. E ele vem ressaltando e dizendo a esses novos na fé, esses neófitos na fé, esses filhinhos, ele vem dizendo que os pecados dele, ele escrevia para que eles pudessem ter consciência que os pecados tinham sido perdoados. Muitas vezes, ele não precisava estar sofrendo por conta de pecados lá passado. E também entendendo que eles ainda iam lutar contra os pecados, o ranço do pecado na vida do ser humano. Eu não sei você, mas quando me converti, sempre vai ser uma luta. Mas no início da conversão, a gente o tempo todo vem lutando contra nós mesmos, vemos lutando contra o pecado na nossa vida. E essa é a diferença entre aqueles que
tem um encontro com Cristo, aquele que conhece a Cristo, aquele que recebe a Cristo na sua vida, e aqueles que apenas conhecem a Deus de ouvir falar. Ou seja, essa é a diferença, querido, porque um cristão, quando ele tem um encontro com Cristo, ele começa a travar uma grande luta no seu coração, na sua vida, contra o pecado. Os pecados já foram perdoados, Jesus já nos perdoou, mas nós travamos lutas, sim, e no início sempre é muito mais difícil. Eu não sei você, mas assim, dizer assim, né, um exemplo, né? Bom, presta bem atenção. Eu sei dizer que eu tive essa luta, eu não sei você. Mas eu quero dar um exemplo muito, assim, interessante. Você não nasce já sabendo andar. Quando você não nasce andando. Há um tempo para que você possa, né, seus ossos se fortalecerem, seus músculos e tudo mais, todo o seu corpo, né, amadurecer, né, o seu sistema ósseo e também muscular, e tudo para que você possa começar a engatear primeiro, para que você depois comece a dar os primeiros passos. Mas você primeiro engatinha, depois você ganha força e começa a se levantar no bercinho, depois agarra no sofá e se levanta, ou na cadeira, ou pega na mão do pai, da mãe, e consegue, né, se erguer, mas você não sai correndo. Primeiro você dá um passo, e você fica inseguro, você cai, mas você levanta de novo, e você continua caminhando. Nesse sentido, não é um exemplo apenas, um novo na fé, o filhinho, muitas vezes, ele tropeça, e ele cai muitas vezes nos seus pecados, nas suas tentações, em situações adversas da sua vida, né? Mas ele se levanta, ele se ergue. E eu não sei você, mas eu sou pai. Muitas vezes, né, meu filho caiu, eu precisei ir lá e erguê-lo para que ele pudesse levantar. E eu precisei também, muitas vezes, ajudar o meu filho, né, segurando na mão para que ele pudesse caminhar, para que ele também encorajando ele a caminhar, né? Então, queridos, os filhinhos que o João está dizendo aqui são os novos na fé. Esse é o primeiro nível daqueles que se convertem e começam um processo de caminhada, né? Um processo de caminhada na fé, uma nova vida, né? Uma nova vida também perante o mundo. O mundo está aí, né, o tempo todo nos assediando. Em Hebreus capítulo 12, vai dizer que nós devemos nos livrar de duas coisas, né, do pecado, né, e de todo embaraço. O pecado nós sabemos o que é. Os embaraços da vida são muitas coisas, querido. Pode nos embaraçar e nos impedir de correr a carreira. Eu não sei o que possa ser na sua vida. Eu sei na minha. Os embaraços, que às vezes não é pecado, viu, querido? Mas muitas vezes nos impede de correr a carreira. Bom, o novo na fé também muitas vezes encontra essas dificuldades e ele vai encontrar, né, ele vai ter que deixar algumas coisas. Eu me lembro que quando eu me decidi e aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu era fraco na fé, querido. Eu me deixava ser levado pelas pessoas, e as pessoas, muitas vezes, que não serviam o Senhor, faziam coisas e tinham atitudes que não condiziam com a vida cristã. E para que eu pudesse, né, me fortalecer na fé, eu tive, no primeiro momento, que deixar, né, algumas amizades. Eu tive que abandonar algumas pessoas, eu tive que abandonar um contato com algumas pessoas, a convivência com algumas pessoas, porque eu não tinha força para que pudesse, assim, me posicionar diante de algumas coisas que eram, assim, que não convinha, né, dizer assim a um cristão. Bom, eu tive que fazer isso. E muitas vezes nós, né, como iniciamos a fé, muitas vezes você também vai ter que abandonar algumas coisas. E não é fácil. Então, João vem falando dos filhinhos. Ele vai dizer aqui, lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Mas, né, adiante, ele vai dizer no versículo 14... Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Quando nós, queridos, somos criancinha, nós aprendemos né, recém-nascido, a reconhecer o nosso pai, a nossa mãe, a mãe principalmente, até pelo cheiro, né, pelo tato.
E nós vamos tendo esse conhecimento. Uma criança consegue discernir quem é o papai e quem é a mamãe. E se alguém que não é o papai e a mamãe chega perto dele, né, ele às vezes estranha. Quantas vezes você chegou perto de uma criancinha que a mãe estava com ela no colo, e quando você chegou perto, você estava cheirosinho, estava arrumadinho, mas quando você chegou perto, a criancinha estranhou e começou a chorar, porque você não é o pai dela. Ela não estava acostumada com você. E o que ele está dizendo aqui, no versículo 14, né, que filhinhos eu lhe escrevi porque vocês conhecem o pai, mas que o filhinho, na caminhada, começa a ter esse relacionamento com o pai. E a figura do pai é a figura de proteção, de cuidado, né, de provisão. E é esse relacionamento, né, que os filhinhos da fé também têm com o papai. Que o papai é aquele que cuida, o papai, esse é o nosso Pai do céu, e Jesus também veio trazendo para nós, inaugurando esse novo, essa nossa maneira, né, de enxergar, essa nova ótica que o povo judeu não tinha, mas que Jesus começa a trazer, que nós somos filhos de Deus, que Ele é o nosso Pai amado. E isso, querido, é maravilhoso, saber que Deus é o nosso Pai, a quem nós podemos recorrer, a quem nós podemos nos lançar, né, num momento de angústia, de tristeza, de dificuldade, nós podemos nos apoiar no papai. Então, nesse primeiro nível, né, de discípulo, é aquele que está caminhando, né, iniciando a sua caminhada da fé. Não desista, querido, da sua caminhada da fé. Muitas vezes, no início da caminhada, o diabo vai tentar você, vai tentar persuadir você, vai tentar enganar você, que você não presta, que você não dá para ser um cristão, que você, né, vai tentar fazer qualquer coisa, enredar você no pecado. Queridos, não aceita isso. O papai está ali, né? Olhe para o papai, peça socorro ao papai. O Pai do céu, o nosso Pai amado, é aquele que nos socorre, que nos ajuda. O Pai tem cuidado de você, o Pai tem cuidado de cada um de nós. Então, esse é o primeiro nível de discípulo. Talvez você seja um discípulo, né, novo na fé, que está caminhando. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. Tem algo que nos fortalece. É a comunhão do corpo de Cristo. Se algo que fortaleceu a minha vida na caminhada, né, embora eu tenha sido, né, criado na igreja, mas a minha caminhada cristã, quando eu decidi, né, a minha decisão, né, não tive o tempo todo na igreja, fui criado pela minha tia, então eu não estava o tempo todo lá, embora meu pai fosse cristão. Mas eu tive que tomar uma decisão, eu tive que abandonar algumas coisas, né, e Deus me ajudou. Mas teve algo que nos ajuda, que nos fortalece, é a comunhão do corpo de Cristo. Não deixe de congregar, não deixe de participar da comunhão da palavra, da comunhão com os irmãos, de estar juntos para adorar a Deus, de estar juntos para comer juntos, para se alegrar juntos, para chorar juntos. Querido, não deixe a comunhão do corpo de Cristo, não deixe de participar, né, da vida da igreja, do discipulado, do evangelismo, dos eventos, né, que a igreja tem para poder fazer a obra de Deus. Isso, querido, faz com que a gente seja fortalecido na nossa fé. Bom, mas João prossegue, trazendo aqui agora um outro nível. E o outro nível que ele traz é o nível, né, dos pais. Ele vai dizer, então, aqui no versículo 13, pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. João está escrevendo então aqui para, né, aqueles cristãos mais amadurecidos. Ele está usando então a figura dos pais. Ele disse, olha, pais, eu vos escrevo porque vocês têm conhecido a Deus, vocês têm um relacionamento com Deus, você conhece a palavra de Deus, você conhece, né, e consegue discernir a vontade de Deus. Você já é um homem maduro, dizer assim, para que você possa ter uma postura diante do mundo, diante de Satanás, diante das batalhas espirituais. Você é um homem amadurecido, e a figura do pai é a figura também daquele que cuida dos filhos. Então ele está falando para cristãos amadurecidos, homens, né, ou seja, cristãos que cuidam de outro cristão. Queridos, a vida cristã, né,
ela tem seus níveis. Você começa a caminhada cristã, você vai crescendo na caminhada cristã, você vai conhecendo a Deus, você vai conhecendo a vontade de Deus, e você vai crescendo, né, no sentido até que esse é o propósito de sermos discípulos, né, de fazer outros discípulos. Lembra que Jesus deu, né, a comissão. E lá em Mateus, capítulo 28, 18 a 20, Jesus então chama os seus discípulos e ele vai dizer, olha, toda autoridade me foi dada. E Jesus já tinha discipulado. Lembre-se, querido, que também os discípulos passaram por esse início. Iniciada da fé cristã, os discípulos passaram. Eles tiveram a caminhada, né, com Cristo durante 3 anos e meio. Pedro cometeu vários erros. João cometeu vários erros. Olha, escuta que eu vou dizer uma coisa para você. Sabe o João, esse, que escreveu as epístolas, que escreveu também o Evangelho? O João, discípulo do amor? Pois é, ele e Tiago, né, foram eles que saíram de uma cidade e porque aquela cidade tinha recebido Jesus com certa incredulidade no coração, com muita incredulidade, ao sair daquela cidade, sabe que o João e Tiago sugeriram a Jesus? Senhor, quer que nós oremos o Pai para que Ele desça fogo do céu e sobre essa cidade? O discípulo do amor. E o que Jesus respondeu para ele? João, eu não vim aqui para condenar, eu vim aqui para salvar. Calma, João, calma. Nessa hora o zelo religioso de João queria que caísse o fogo do céu, o discípulo do amor. Porque naquele momento ali, né, João ainda não tinha sido trabalhado no seu coração. João e Tiago também é aquele que queria estar no primeiro lugar, na discussão entre os discípulos, que muitas vezes, né, os meninos na fé têm. E tem muitas pessoas que são meninos na fé, gente. Discute qual é o melhor, que lugar que eu estou, qual é a posição que eu tenho. Isso é meninice, viu? São os meninos na fé que discutem sobre essas coisas, que querem estar em destaque. Mas Jesus vai ajudá-los, né? João e Tiago queriam um estar sentado à direita e outro à esquerda, lá na glória, no reino eterno de Deus. Jesus disse, olha, quanto ao sentar à direita e à esquerda, eu não posso dizer que vocês vão sentar, não. Isso só compete ao Pai. Mas, uma coisa é certa, né? Vocês podem suportar o que eu vou suportar? Certamente vocês vão ter que suportar. E Jesus fala de perseguição, de sofrimento, né, como cristão. E eles sofreram também isso. Bom, queridos, o que eu quero dizer com isso, que dando esse exemplo, que também os discípulos passaram por esse processo. Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Os outros discípulos abandonaram o Senhor no momento mais importante, né, e difícil que Jesus passou. Mas eles os abandonaram. Muitos deles voltaram para a pescaria, foram, né, perderam-se um pouquinho na caminhada. Mas Jesus trouxe eles de volta, queridos, até eles chegarem à maturidade. Irmãos amados, irmãos queridos, João vem também falando sobre esse nível, né, de pessoas maduras na fé, que são capazes de cuidar dos outros, que são capazes, né, de ajudar outros a crescerem e também a multiplicarem. Bom, seguindo aqui, né, eu não sei qual nível que você está, mas eu espero que você, se você está no nível de filhinho, que você possa crescer, que você possa avançar, para que você possa ser um homem maduro, ou seja, um homem que chegue à varonilidade de Cristo. Bom, João vai seguindo aqui, ele vai dizer assim, no versículo mais adiante, ele vai dizer assim, jovens, versículo 13 ainda, jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Ele está falando, né, para aqueles que estão na caminhada da fé, que está em pleno vigor, né, da juventude, de força, né, e que consegue caminhar, que consegue avançar, e ele está falando que eles venceram o maligno.
A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno, que o diabo rege este mundo. Paulo vai fazer uma advertência lá no capítulo 12 de Romanos, quando ele vai dizer: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, não se conformem com o sistema deste mundo. O mundo vai passar, né? Vai passar. Mas, querido, quem rege esse mundo ainda está no sistema e é regido, né, por Satanás e por aqueles que estão aí, né, sendo regidos por Satanás. A nossa pátria, o pastor tem dito isso várias vezes, a nossa pátria não é neste mundo, a nossa pátria é no céu, é no lugar que Deus tem preparado para nós, para todos aqueles que o temem e o amam e o servem. E é isso também que João está dizendo aqui. E se nós queremos seguir, se nós queremos chegar lá na nossa pátria, querido, nós precisamos viver neste mundo, né, como esperando a volta do nosso Senhor, vivendo neste mundo, mas com a nossa mente lá no céu, como Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3, pensando nas coisas do alto, viver neste mundo para a glória de Deus. Porque, querido, há uma missão, como eu dizia, essa missão é dada para homens maduros, é dado para pessoas que chegaram, né, à varonilidade de Cristo, à estatura de Cristo, como Paulo também diz, né, em suas cartas, lá em Efésios, ele fala a respeito disso. Para homens, pessoas amadurecidas. Então, a missão foi dada, querido, para nós. Jesus, então, lá na comissão, ele diz: ide por todo mundo, fazei discípulo. Para que eu possa fazer discípulo, eu preciso primeiro ser um discípulo. E eu preciso, né, ser moldado, meu caráter precisa ser moldado. E é na caminhada, é na intimidade com Deus, no relacionamento com meus irmãos, que na comunhão com a palavra de Deus, querido, é que o meu caráter é mudado, é moldado, ele é transformado, né, no caráter de Cristo Jesus. Bom, graças a Deus, porque nessa caminhada Deus nos dá o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é que nos santifica e ele é que gera em nós também o caráter de Cristo. Bom, Paulo então vem dizendo sobre os jovens. O jovem tem todo o vigor, o jovem tem toda a força. E ele está falando que há esse nível também, né, o nível daqueles que estão dispostos, que vão para a batalha, que vão com força para vencer. João vem escrevendo a respeito disso aqui nessa primeira carta. Então, no versículo 14, João vai dizer mais uma vez, esquece o Paulo não está saindo aqui da minha cabeça aqui, mas querido João, amém? João está dizendo aqui no seu epístolo o seguinte: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai, né? Então, querido, vocês conhecem, vocês estão nesse relacionamento com o Pai. Bom, pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês venceram o maligno. A palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Bom, a palavra de Deus permanece. E nós permanecendo nessa palavra, querido, é a condição que nós temos, né, de vencer o maligno. Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. É o que João veio tratando, e eu vinha falando na semana retrasada, domingo retrasado, quando eu trouxe a palavra do Senhor, domingo de manhã. Sabemos que o conhecemos, no versículo 3 do capítulo 2, se obedecemos os seus mandamentos. Então, queridos, nessa caminhada de fé, nessa caminhada com o Senhor, nós, né, começamos pelo nível de filhinhos, aqueles que são recém-nascidos, ou aqueles que estão começando a viver, né, a vida cristã. Depois chegamos à estatura de jovem, né, fortalecidos, onde a palavra de Deus permanece em nós e nós somos capazes de vencer o maligno.
Eu quero lembrar aquilo também, né, falando ainda de permanecer, que a palavra de Deus permanece. Se permanece, permanece eternamente, porque a palavra de Deus, ela permanece eternamente, mas ela precisa permanecer também, ou seja, ou nós permanecermos nessa palavra. Porque Tiago vai dizer que nós devemos resistir o diabo e ele vai, né, fugir de nós. Então Tiago vai dizer, sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, permaneça na palavra de Deus, permaneça no temor de Deus, e o diabo, vocês vão ter condição de resistir o diabo e ele vai fugir. Querido, o diabo está na função dele, de fazer força contra você, de tentar contra a sua vida, mas quando você, querido, está nutrido, quando você nutrido pela palavra de Deus, quando você permanece na palavra de Deus, quando você permanece em Deus, o diabo não tem força contra a sua vida, ele não tem força contra a sua casa, ele não tem força contra a sua família, ele é derrotado, ele já foi derrotado, mas ele não encontra lugar na sua vida. E é exatamente isso que Jesus faz em uma observação, numa ocasião aos seus discípulos. Aí vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Sabe o que significa? O diabo não tem nenhum apoio em mim. Não há nada em mim que ele possa se apoiar. E é essa exortação que João também está trazendo aqui aos jovens. A palavra de Deus permanece. E permanece em vocês, permanece no seu coração. E sendo assim, nós vencemos o maligno, vencemos o mal. Amém, queridos? Então eu quero trazer essa palavra para você e dizer para você que é novo na fé, está caminhando na fé, permaneça em Deus. Deus é o nosso Pai, que já nos perdoou. Inclusive, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 1, olha o que João vai dizer. Meus filhinhos, é um modo de tratamento carinhoso. Evidentemente, ele está escrevendo para todos os irmãos. E esse modo de tratar, João já era um homem idoso, amadurecido também na sua idade. E ele vem escrevendo, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Ou seja, é uma exortação para que, né, os irmãos não pecassem, não cometessem pecado. Porém, ele vai dizer, se porém alguém pecar, temos um intercessor. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele está junto ao Pai. Ele intercede por mim e intercede por você. Deus não está lá para te condenar. Deus não está lá para te julgar. O dia do juízo ainda vai acontecer. Ele está lá para interceder por você. Deus está sempre pronto, querido, para nos ajudar, a nos levantar, a nos erguer, para que nós possamos trilhar esse caminho, né? E nesse caminho possamos amadurecer, sermos jovens e sermos adultos na fé, maduros na fé. Olhem, infelizmente, né, há muitas pessoas que estão 10, 20, 30, 40 anos e não passa de um menino na fé. Eu não sei, querido, o que acontece, mas tem muitas pessoas que são meninos na fé. E a proposta da palavra de Deus, tanto de João como dos demais apóstolos, é que nós sejamos homens maduros, maduros na fé, capazes, né, de permanecer firme, resistir ao maligno e capazes também de cuidar de outros. Saia dessa condição de meninice, né? Se você já tem 30, 40, 50 anos, saia dessa condição. O Senhor espera que você seja um homem frutífero. Um homem maduro é um homem, né, que produz fruto. É o que está escrito lá em João, capítulo 15. Né? Vade des frutos, o vosso fruto permaneça. Que é capaz de frutificar e esses frutos permaneçam. Ou seja, ele frutifica e ele também cuida para que aqueles frutos sejam capazes também de produzir mais frutos. Nós temos uma missão, queridos. E a missão não é dada para criancinha na fé. A missão é dada para homens maduros, crescido. Foi assim que Jesus fez com seus discípulos, com os 12. Ele trabalhou o coração daqueles homens, dos 70 que também estavam ali, de todos aqueles que eram discípulos de Jesus. Não eram só os 12, tinha uma multidão que era discípulo de Jesus. Mas ele comissionou e ele disse, olha, ide e fazei discípulo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, fazer discípulo, batizando e ensinando-os a guardar. Esse ensinando-os a guardar é todo o tempo da caminhada cristã.
Em todo o tempo da caminhada cristã, nós vamos ter que falar a respeito dos princípios, né, da palavra de Deus, dos ensinos de Jesus, da doutrina que Jesus nos deixou. O tempo todo nós vamos estar tratando a respeito disso, porque, querido, nós precisamos viver neste mundo e sermos a luz deste mundo e sermos o sal dessa terra. Eu queria então deixar com você nesta manhã, nessa breve palavra, e perguntar para você, qual o nível que você se encontra? Você é um menino na fé? Acabou de se converter? Ou será que você, né, já tem uma caminhada e ainda permanece como um menino? Não seja menino, né? Amadureça, cresça. Mas você também é um jovem fortalecido, né, com vigor, com força. Ou você é um pai, aquele que já está numa condição de cuidar de outros. É isso, querido, que nós esperamos, como pastores, como líderes, e essa é a função, né, que Deus nos deu, preparar os irmãos para a obra do ministério, sendo nós também capazes de dar um bom exemplo para cada um dos irmãos. Amém? Queria orar com você nesta hora. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer pela tua palavra. É uma palavra, Deus, fácil de entender, nada complicado, mas eu peço que o Senhor possa vivificar essa palavra no nosso coração. E cada irmão, cada irmã possa entender qual o nível que ele se encontra. Evidentemente que a palavra do Senhor está nos mostrando e vem nos preparando para que nós possamos deixar de ser meninos na fé e possamos ser homens amadurecidos, chegando à estatura, né, de Cristo, do caráter de Jesus, para que nós possamos, como Cristo, ó Deus, glorificarmos o Senhor nessa terra. Ó Deus, para que a sua vontade seja feita nessa terra como nos céus. Há muitas vidas perdidas, há muitas vidas carecendo da palavra do Senhor. Ó Deus, pessoas que precisam ser libertas, precisam ser salvas, precisam, Deus, serem resgatadas da mão de Satanás, deste mundo vil, ó Deus, e são homens amadurecidos, homens corajosos, homens e mulheres, ó Deus, que, ó Pai, entendem o seu papel como cristão, ó Deus, e que vão, ó Pai, fazer, ó Deus, vão cumprir essa missão de levar o Evangelho, pregar o Evangelho, cuidar dos outros, daqueles recém-nascidos, aqueles jovens e daquelas criancinhas na fé. Somos todos nós. E essa é a missão da igreja. Nos ajude para que nós possamos ser a igreja do Senhor. Que, Deus, trabalhe a mão do Senhor, a mão que resgata, a mão, Deus, que sustenta, a mão, Deus, que tira do pecado. Ó Deus, que possamos ser a igreja, Deus, que, ó Deus, restaura a vida, que cura, ó Deus, os enfermos, que liberta os cativos. Nós possamos ser este instrumento, ó Deus, de salvação, ó Deus, de restauração de vida. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz.